Para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que não dava para eu vir aqui em cima sem falar sobre um tema que eu falo bastante, que é sobre missão. E é um tema bem abrangente, mas que eu amo bastante, afinal, sem missão não existiria igreja, né? Nós somos chamados para um propósito. E, para ser mais específica, eu gostaria de estar falando com vocês sobre o que é viver pelo que é eterno. Esse controle aqui funciona? Tá. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês agora, mas não precisam responder exatamente nesse momento. Vocês vão refletir nela até mais ou menos quase o final do sermão e vão pensando, não precisa falar sim ou não agora nesse momento. Mas se Jesus viesse até você e falasse assim: deixe tudo e vá para onde eu te mandar, você iria? Não precisa responder agora. Antes eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia, ali em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 19, nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Todo mundo abriu? Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Apesar de esse verso ser muito conhecido, parece que às vezes falta a gente entender um pouco da profundidade desse verso. Fala para mim, é errado ter casa própria, ter carro, sonhar com aquela viagem top? É errado ter essas coisas ou até sonhar com essas coisas? Obviamente, né? A resposta é não. Mas então, quando que é que ter tudo isso, ou mesmo a busca por isso, se torna errado e até mesmo perigoso de nos manter fora do céu? Essa é mais uma pergunta para a gente refletir durante o sermão. Mas, antes da gente prosseguir, né, com a Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência. Antes de compartilhar com vocês a experiência, eu quero apontar para vocês primeiro. Eu fiz uma breve pesquisa assim, sobre quantas pessoas ainda não ouviram falar sobre Jesus no mundo, né? Aí eu coloquei ali para vocês alguns dados, né? Recentes, de fevereiro de 2025, indicam que cerca de 42% da população mundial, ou aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus. Essas pessoas vivem em cerca de 7 mil povos não alcançados, muitos dos quais estão localizados na região da janela 1040, que é aquela região ali que eu marquei para vocês em azul, onde a presença da Igreja do Evangelho é mínima. Nós temos um número bem significativo de pessoas que ainda não ouviram falar sobre Jesus. Então, eu vou pedir para vocês abrirem, quem tiver com a Bíblia aí, ali em João 14, verso 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, abram em Mateus 24, 14. Em Mateus 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Vamos voltar lá para as estatísticas. Vocês percebem a urgência que nós temos como cristãos de estar pregando esse evangelho? Agora sim, eu vou compartilhar uma experiência com vocês. Quando eu estava no segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer voluntariado na Dinamarca. Mas houve um processo até para que isso chegasse, né? Desde o ensino médio, eu já gostava bastante
desse assunto de missão. Como eu estudava no colégio adventista, né, eles falam bastante sobre ser missionário. E eu acabei participando de 2 congressos chamados I Will Go, que inclusive vai ter um agora, né, no Chile. Acho que a Dijane vai também, algumas pessoas, né, daqui vão nesse congresso, que é basicamente um congresso onde vários missionários do mundo todo eles vão nesse local para compartilhar as suas experiências, histórias, ensinar. Tem oficinas lá que eles ensinam como compartilhar a mensagem com pessoas de outras culturas. E eu me lembro de ficar muito impactada com algumas histórias, mas eu falava para mim mesma que um dia eu gostaria de ser a pessoa que estaria contando a história, né? E não só a pessoa que estaria ouvindo as histórias. Então, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de trancar ela por um ano, né? Eu me inscrevi para fazer esse voluntariado, mas tinha um problema. Eu não tinha o inglês. Eu não sabia falar inglês e todos os chamados praticamente tinha como requisito falar inglês. Mas eu fiz lá a minha inscrição, me apliquei mesmo assim, orei, esperei em Deus que daria certo. Eu tinha um amigo também, né? É engraçado que Deus sempre coloca pessoas também ao nosso lado para estar nos ajudando nesse processo. E teve um amigo que ele já tinha feito voluntariado e me ajudou bastante nesse processo. E me ajudou até a escolher, né, o local assim, para fazer uma primeira missão para fora, né, do país, escolher o local. E depois que eu me apliquei, eu recebi um e-mail falando que eu teria uma entrevista com o diretor lá do colégio interno da Dinamarca, que seria o diretor dos voluntários. E ele queria fazer uma entrevista comigo, só que essa entrevista seria toda em inglês. E eu já entendia um pouco do inglês, mas eu não conseguia falar nada. E nesse dia da entrevista, eu tive até uma amiga do meu lado me ajudando. E na entrevista eu lembro de só sorrir o tempo todo. Eu só sorria e acenava, sorria e acenava. E tentava responder coisas simples, né, como o meu nome, minha idade. Tentei falar, né, um pouco sobre minha experiência, do porquê que ele deveria me escolher como missionária. E no fim da entrevista ele só falou assim que tinha me achado muito simpática, obviamente, porque eu só sorri na entrevista, e que eu iria receber um e-mail se eu fosse aceita, né? E eu recebi esse e-mail e eu fui aceita, para a glória de Deus. E quando eu estava lá na Dinamarca, eu tive um choque muito grande, que apesar de ser um internato adventista, basicamente todos os alunos, a maioria dos alunos, eram ateus, ou se acreditavam em Deus, é quase como se, eu acredito que tem algo maior, mas não faz muita diferença na vida deles. E a maioria dos países da Europa, eles são conhecidos hoje como países pós-cristãos, né? Eram por conta das perseguições, né? Também lá no século XVIII, por conta do iluminismo, esses países foram deixando de ser conhecidos como países cristãos, a secularização foi muito forte, e a maioria da população hoje lá não se identifica mais como cristãos praticantes. Agora, vocês lembram que eu disse que eu não sabia falar inglês, né? O trabalho que eu ia exercer lá era justamente comunicação. Eu tinha que fazer amizade com os alunos lá, porque isso é uma das estratégias que esses países usam para alcançar outras pessoas, os relacionamentos. Então, eu teria que fazer amizade com os alunos enquanto eu trabalhava lá, e nesse processo abrir portas para ter a oportunidade de falar de Jesus. E eu posso dizer assim, gente, não tem privilégio maior do que deixar Deus usar a gente para levar o evangelho. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele faz um trabalho tão grande na nossa vida que viver para a missão, seja para o seu vizinho, seja num estudo bíblico, seja atravessando o oceano, é tanto para o outro quanto para nós mesmos.
Eu acho que quem vive em missão, a gente nunca vai ser as mesmas pessoas do que antes. Mas o caso aqui é que nós não somos chamados a Deus para fazer uma única missão, ou exatamente para atravessar o oceano, como eu disse. Nós somos chamados para viver uma missão. Então, abram em Mateus 28, versículo 19 a 20. Em Mateus 28 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gosto muito desse verso, porque ao mesmo tempo que Jesus dá uma ordem, ele também dá uma instrução, ele mostra como fazer, mas ele também nos dá coragem, porque ele fala, você não vai sozinho, eu vou ser contigo até a consumação dos séculos. Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus também para ser missionários, a gente não precisa temer, porque Deus vai sempre estar com a gente. E é claro que ser missionário não é tudo flores, né? Exige um sacrifício. Deus pede que a gente deixe tudo para segui-lo. E temos vários exemplos na Bíblia, inclusive, de pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus. Em Mateus 14, 19 a 20, e nos outros evangelhos, nós vemos que os discípulos eles deixaram redes, eles deixaram barcos e até famílias para seguir Jesus. E Filipenses 3, 7, 8, Paulo diz: O que para mim era lucro, considerei perda por Cristo. Até mesmo Jesus deixou tudo, deixou sua glória, deixou seu lar lá no céu para vir nesse mundo sujo, sofrer, sentir fome, sentir calor, sentir frio e ser traído pelos seus só para que a gente tivesse uma segunda oportunidade de vida. Então, isso me faz pensar, quem sou eu para não seguir os passos de Cristo? Se eu digo que sou cristã, mas dou muito mais valor à minha zona de conforto, eu acho que eu não estou seguindo os passos de Cristo. E, gente, o mundo está um caos, né? Eu não sei quantos aí viram as notícias da última semana, acho que é meio inevitável, né? Hoje em dia, mesmo sem TV, sem essas coisas, é quase inevitável ficar sem saber do que aconteceu. Acho que vocês viram lá a revolução que teve no Nepal, né? Parecia, assim, cena de filme. E também aquela mulher ucraniana, né, que foi assassinada ali no ônibus também, sem razão nenhuma. Até mesmo o assassinato de Charlie Kirk, um influenciador, defensor da fé cristã, que eu não sei quantos acabaram pesquisando mais sobre ele, eu não sabia quase nada sobre ele, mas acabei pesquisando e descobri que ele tinha começado a guardar o sábado, e por estudo próprio da Bíblia, assim, ele começou, e até mesmo começou a pregar sobre a importância de guardar esse dia como reconhecimento de Deus como nosso Criador. E tem alguns vídeos que eu assisti dele, né? Uma frase que ele falou que me chamou muita atenção e eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês, foi essa aqui. My call is to fight evil and to proclaim the truth. Meu chamado é combater o mal e proclamar a verdade. Ele mesmo baseou seu ministério na convicção de que todo cristão é chamado a enfrentar o mal, não com violência humana, mas com a arma mais poderosa que nós temos, a verdade do Evangelho. Assim como a gente vê ali em Efésios 6:12, quem quiser abrir, eu já vou ler aqui. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, isso sim é algo que a gente não faz por nós mesmos, né? E, nesse momento, eu quero retomar a pergunta que eu fiz lá no início para vocês. Se Jesus me dissesse hoje, deixe tudo e vá para onde eu te mandar, você iria? Talvez nós olhamos para tudo que a gente já conquistou aqui, talvez com muita luta, suor, ou até mesmo por herança, a gente já tem, não sei. E é difícil de pensar de deixar, ou de pensar nessa estabilidade, nesse conforto. Dá vontade de ser aquela pessoa, né, que tem um recebido novo no Instagram todo dia, que faz tour pela casa nova, feita por arquitetos super talentosos. E o meu ponto aqui não é nem julgar quem faz isso, ou dizer que essa pessoa está pecando, está errando. Mas o meu ponto aqui é trazer uma reflexão sobre quem que eu sou nesse mundo e para o que eu estou vivendo. Então, eu vou pedir para vocês abrirem agora, eu escrevi ali, faltou um L, em Salmos 103, 15 e 16, diz assim: Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Será que a gente não entende que a nossa vida é um sopro e que o tempo que a gente tem aqui é precioso? E o que a gente tem feito com esse tempo? Onde nós temos depositado o nosso coração? Nós temos vivido pelo que é supérfluo ou passageiro, ou vivido por aquilo que é eterno? O problema é que a nossa carne ela é pecaminosa e ela precisa ser lembrada disso quase que o tempo todo. Mas tem uma certa esperança. Ali em Filipenses 2, 3, 13, diz assim: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você se sentiu desconfortável com a pergunta que eu fiz, se Jesus viesse e pedisse para você deixar tudo e seguir Ele, e talvez a sua resposta não seria exatamente sim, eu deixaria tudo, ou sim, mas eu tenho medo, ou talvez agora não. Eu já estive nesse barco e muitas vezes eu volto para ele. Mas nesse verso que a gente acabou de ler, a gente percebe que realmente não é algo natural nosso. Talvez querer deixar a zona de conforto. O ser humano tem isso, né, de querer alcançar muitas coisas. Mas mesmo que a gente alcance, tudo vai passar. Tudo vai acabar. A instabilidade desse mundo é muito grande. Então, para isso acontecer, nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos de comunhão com Deus e é através da comunhão que nós somos transformados. Através da oração e do estudo da palavra, nós somos impelidos a querer compartilhar desse evangelho. Sem comunhão com Deus, nunca estaremos prontos. Eu vou colocar aqui. Sem comunhão com Deus, nós nunca estaremos prontos a renunciar tudo, até mesmo a nossa vida, se for preciso. E vou pedir para vocês abrirem agora em Lucas 17, 28 a 33. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á.
Você vê ali, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós também temos o exemplo do jovem rico, né? Onde Jesus diz que se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem rico, ouvindo aquilo, ele vai embora triste, né? Porque ele possuía muitas propriedades. E a gente vê tanto a mulher de Ló quanto a história do jovem rico, que quanto mais nós ajuntarmos nessa terra, mais pesada ficará a nossa bagagem, mais difícil será deixar tudo na hora que Deus chamar. E talvez nós não sejamos exatamente ricos, cheios de posse, mas o nosso foco, tempo e atenção estão nas coisas passageiras desse mundo. Então, nem sempre é sobre coisas materiais, mas também é sobre o nosso tempo. A gente deve lembrar também que a verdadeira fé, ela gera frutos. E essa semana eu estava lendo o livro de Tiago, e essa parte no capítulo 2, do verso 14 ao 25, que a gente vai ler, me chamou muito a atenção, mexeu muito comigo, e diz assim, quem puder abrir, vou ler aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem por ele dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé tem obras e é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Amigos, esse mundo, ele não tem nada para oferecer. E mesmo que eu siga nessa vida com o carro mais top, a casa mais top, e ter todo o conforto que eu sempre sonhei, mas o meu próximo, talvez o meu vizinho ou o meu irmão lá do outro lado do oceano está sofrendo, sedento de esperança, e isso não me motiva a agir, se a dor do meu próximo não me motiva a agir, então eu ainda não fui verdadeiramente impactada pelo sacrifício de Cristo. As pessoas só saberão do Deus a qual servimos pelo amor. E eu não estou falando sobre esse amor raso que muitas vezes o mundo prega, mas é um amor que exige sacrifício. É um amor de deixar tudo. Deus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria, mas o meu desejo é que ele não se esfrie dos nossos corações. E para isso acontecer, nós precisamos estar em comunhão e pedir a chuva do Espírito Santo em nós. E que no final das contas, nós possamos falar como Paulo, combati o bom combate da fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.